caso entre palavras repetidas que formem uma expressão. Pessoal, eu tenho aqui cara a cara, frente a frente, gota a gota, face a face. Veja que nós temos aqui expressões fixas, ou como algumas provas, algumas organizadoras gostam de chamar, de expressão cristalizada. Cristalizada porque a gente pode pegar essa expressão e jogar diretamente em uma frase, como ela está aqui, né? Então, cara a cara, frente a frente, gota a gota, face a face. Esse azinho que eu destaco em vermelho é apenas uma preposição, não existe artigo, não há possibilidade do uso do acento grave, né? Não há possibilidade do uso do acento grave, quando eu tenho palavras repetidas e essas palavras estão formando uma expressão. Agora, você tem que ter muito cuidado com esse caso aqui que eu coloquei embaixo, né? O país declarou guerra à guerra. Deixa eu só mudar a cor da minha caneta para que você perceba o seguinte. O país declarou. Pessoal, o verbo declarar, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Porque quem declara, declara algo a alguém. Então eu poderia até dizer aqui, olha, o rapaz declarou amor à namorada. O rapaz declarou o quê? Amor. Objeto direto, sem preposição, mas ele declarou amor a quem? A namorada com crase, namorada, uma palavra feminina, e claro, vai admitir o acento grave. É o que acontece aqui. Só que aqui, gente, o país ele declarou o quê? Ele declarou guerra. Tá aqui, olha, objeto direto, não veio com preposição. Mas esse país, ele declarou guerra a quem? Bom, ele declarou guerra à própria guerra. O país, ele declarou guerra a quem? A guerra. Então, o que eu tenho aqui, gente, não é uma repetição de palavra que forma, essa repetição não forma uma expressão. Guerra a guerra não é expressão. São dois complementos. Um complemento indireto, que já está aqui, olha, destacado, a guerra, né? E um complemento direto, que é a palavra guerra, a primeira palavra guerra, né? O país declarou o quê? Guerra, mas declarou guerra a quem? A própria guerra. Bom, a pergunta que eu sempre faço aos meus alunos, em sala de aula, né? Quando nós estamos em cursos presenciais, pessoal, nessa frase, o país declarou guerra à guerra. O país ele quer acabar com a guerra ou ele quer continuar com a guerra? Veja, o país ele declarou guerra à guerra. Ele quer acabar com a guerra ou quer continuar? Ele quer acabar com a guerra. Porque veja, se eu digo os Estados Unidos declararam guerra ao Afeganistão ou os Estados Unidos declararam guerra à Síria, independente, né? Eu vou colocar a Síria aí por conta do acento grave, tá certo? Então, os Estados Unidos declararam guerra a quem? A Síria. Bom, os Estados Unidos declararam guerra, objeto direto, a quem? A Síria, objeto indireto com acento grave. Significa que os Estados Unidos eles querem acabar com a Síria ou eles querem continuar com a Síria? Isto é, querem melhorar a Síria? Eles querem acabar. Se declararam guerra à Síria, é porque eles querem acabar com a Síria. Então, se eu digo que o país declarou guerra à guerra, porque o país quer acabar com a guerra. Tudo bem? Então, cuidado com esse valor semântico aí da oração. Volta aqui no slide comigo. Gente, deixa eu só apagar aqui para a gente continuar. Ponto 5. Antes e artigo indefinido. Nunca se utiliza a crase antes e artigo indefinido. Tiago, quais são os artigos indefinidos? São uma e os seus plurais, né? Uns e umas. Pessoal, antes desses artigos não se utiliza acento grave, isto é, não ocorre crase. Antes de artigo indefinido, nunca ocorre crase. Este caso de cuidado que eu coloquei aqui embaixo, cheguei a 1h da manhã, na verdade não é uma exceção. Muita gente pergunta, Tiago, e esse uma aqui, não é artigo indefinido não? Esse uma, essa palavra uma, é na verdade um numeral.
Então, se é um numeral, eu posso utilizar esse acento grave, eu devo, na verdade, utilizar um acento grave, porque o que nós temos aqui é uma locução adverbial feminina. Isto é, cheguei a 1h da manhã. Tudo isso é uma locução feminina, locução adverbial que indica tempo, né? E feminina. Se é feminina e iniciou com um A, como a gente já viu, o acento grave deve aparecer obrigatoriamente. Só destacando que, claro, voltando aqui, artigos indefinidos são uma, uns, umas, e muita gente poderia, de repente, confundir este elemento aqui com um artigo indefinido, quando, na verdade, o que nós temos aqui é um numeral. Tudo bem? Então, vamos lá para o nosso próximo caso. Quando o A estiver no singular e a palavra posterior no plural. Este A, pessoal, que na verdade vai ser uma preposição, tá certo? Esse A vai ser uma preposição que vai aparecer no singular e a palavra posterior no plural. Então tá aqui, olha. Não me junto a pessoas corruptas. Pessoal, olha o A que está no singular e a palavra posterior no plural. Há como colocar um acento grave aqui? Não, porque esse A é apenas a preposição que apareceu antes da palavra pessoas, que é um substantivo no plural. Tiago, e por que não pode ser colocado o acento grave? Eu só poderia colocar o acento grave se, em vez de ser colocado o A no singular, nós tivéssemos colocado aqui o A no plural. Porque aí caracterizaria a junção da preposição a mais o artigo as de pessoas. E aí o acento grave deveria ser colocado. Mas a minha opção foi por retirar o artigo que acompanhava a palavra pessoas, deixar apenas a preposição a, criando uma noção de indeterminação, né? De indefinição. Não me junto a pessoas corruptas. Que pessoas corruptas? Isto é, a quaisquer pessoas corruptas. É como se eu dissesse, eu não me junto a quaisquer pessoas corruptas. A pessoas corruptas, quaisquer pessoas corruptas. Não é? Uma noção de indeterminação, de indefinição. Tudo bem? Então, se o A estiver no singular e a palavra posterior estiver no plural, não se usa o acento grave. Isto é, não ocorre a crase, porque esse A é apenas uma preposição. Vamos lá. Sétimo caso, após preposição. Bom, após preposição não posso utilizar o acento grave. Então, eu coloquei aqui, estou aqui desde as 8 horas. Desde é uma preposição, certo? Então, eu vou destacar aqui, olha, desde é preposição. E se eu tenho preposição, eu não posso utilizar o acento grave posteriormente. Afinal de contas, esse as é apenas um artigo. Estou aqui desde as 8 horas. Preposição mais artigo. Se eu colocar uma crase aqui, eu vou dizer que, na verdade, eu tenho duas preposições, uma seguindo a outra, né? Desde e a preposição a, que estaria formando o acento grave aqui. Então, não posso utilizar crase aqui, porque esse as é apenas um artigo que apareceu após a preposição. Agora, atenção, cheguei às 8 horas. Estou aqui desde as 8 horas, não ocorre crase, mas cheguei às 8 horas com o acento grave, porque na verdade o que eu tenho aqui é uma locução feminina iniciada por as. Se isso ocorre, acento grave deve aparecer. E claro, a crase ocorreu, né? Gente, aqui no primeiro caso, no primeiro exemplo, deixa eu só voltar aqui. No primeiro exemplo, nós temos, gente, uma locução também. Tudo isto aqui é uma locução. Desde as 8 horas. Só que eu já tinha dito para vocês que uma locução feminina, para admitir o acento grave, ela deve iniciar por a ou as, que não foi o caso. A locução aqui iniciou com uma preposição, que foi a preposição desde. Então, não há como colocar o acento grave aqui. Tudo bem, gente? Então, vamos lá para o nosso último caso de ausência do acento grave. Casos em que não ocorre a crase. Tudo bem? Então, o que ocorre, gente?
voltando aqui, antes dos seguintes pronomes. Antes dos seguintes pronomes pessoais, de tratamento, demonstrativo, relativos e indefinidos. Quantos pronomes nós temos aqui? 5 pronomes. 5 pronomes que não admitem acento grave, pronomes pessoais não admitem, nenhum pronome pessoal vai admitir acento grave, nenhum, pessoal. Quer dizer, nenhum eu não posso ser também tão radical, porque, por exemplo, pronome de tratamento é um pronome pessoal, só que a gramática sempre separa o pronome de tratamento do pronome pessoal, né? Mas vamos tratar aqui os pronomes pessoais como sendo pronomes do caso reto, pronomes oblíquos, átonos e tônicos, tudo bem? Não admitem acento grave antes, mesmo que sejam femininos. E os pronomes de tratamento também não admitem, isto é, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, Vossa Majestade, Vossa Magnificência, certo? E outros mais não admitem um acento grave. Agora, as exceções para pronomes de tratamento são senhora, senhorita, dona e madame. Há gramáticas que afirmam que as exceções seriam apenas senhora e senhorita, tudo bem? Mas há gramáticas também colocam as 4 palavras, senhora, senhorita, dona e madame. C. Pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos não admitem acento grave. Na verdade, lembra comigo, quais são os pronomes demonstrativos? São 9 ao todo. Este, esta, isto, que são utilizados para fazer referência catafórica. O que é uma referência catafórica? Uma referência para frente. E esse, essa e isso, que são pronomes que fazem uma referência para trás, que se referem a palavras que já foram citadas. Uma referência chamada de referência anafórica. Gente, este, esta, isto, esse, essa, isso, não admitem o acento grave. Os únicos pronomes demonstrativos que admitem o acento grave são aquele, aquela e aquilo. Volta no slide comigo. Eu tenho aqui, olha, aquele, aquela e aquilo com um acento grave. Agora, o que é muito importante saber é que este acento grave só aparece se alguém tiver pedido preposição antes desses pronomes, tá certo? Então, eu me dirigi àquele lugar. Eu me dirigi àquele lugar. Quem se dirige a. Pediu preposição, verbo dirigir-se? Pediu. Vou juntar a preposição com aquele e vou formar um acento grave. Então, nem sempre aquele, aquela e aquilo vão estar com o acento grave. Só estarão se alguém tiver pedido preposição a antes deles. Pronomes relativos também não admitem. Lembrando que os pronomes relativos são 6. Pronome que, o pronome o qual e suas variações, a qual, as quais e os quais. O pronome quem, pronome onde, o pronome cujo e o pronome quanto são os pronomes relativos. Só que os únicos pronomes relativos que admitem um acento grave e entram aqui como caso de exceção, como casos de exceção, a qual e as quais são os únicos. Claro que só vão aparecer com esse acento grave se alguém tiver pedido preposição a. Pediu preposição a, vou juntar a preposição com a qual ou as quais e o acento grave deverá ocorrer. Indefinidos. Pronomes indefinidos. Alguém, algum, ninguém, qualquer, nada, tudo, certo? Não admitem acento grave, com exceção do pronome outra e o seu plural outras, que admitem acento grave anteriormente. Gente, entendido? Este é o início do assunto de crase. O que é que nós vimos aqui? Os casos em que a crase não ocorre, claro, com suas devidas exceções, né? Então, alguns casos de exceção em que a crase vai ocorrer. Você tem que ficar atento. Crase não é um acento, como eu já tinha dito, é a união de uma preposição a mais um artigo a. A crase, ela vai ser obrigatória e vai independer de qualquer preposição pedida por um verbo ou por qualquer palavra, se nós tivermos locuções femininas. Em toda locução feminina, com exceção das locuções femininas que indicam instrumento, mas em qualquer outra locução feminina, eu devo colocar um acento grave.
E aí, por uma questão de convenção, convencionou-se na história da língua portuguesa se utilizar acento grave em toda locução feminina. Tudo bem? Então, no próximo bloco, nós continuamos estudando crase com casos facultativos e casos especiais. Até lá!